Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Devemos a você, que nos acompanha diariamente, uma explicação sobre a nossa ausência ontem. O que aconteceu foi um gigantesco, bota gigantesco nisso, congestionamento aqui em Santana de Parnaíba, todas as vias, de todos os lados, as grandes vias, as artérias principais, congestionamento de horas que impediu os nossos colaboradores de chegarem em tempo para colocarmos no ar o Jornal do Boris. Não chegando o Fernando, não chegando o Luiz, não chegando o Cássio, tivemos então a emergência de não colocar no ar o Jornal do Boris. Eu sozinho mal consigo apresentar o jornal e ainda teria que mexer tecnicamente, o que não só não é possível, como no meu caso é de absoluta incompetência técnica para mexer com esses controles que colocam no ar o Jornal do Boris, o que é um equipamento pequeno, simples, porém sofisticado. Então é impossível de a gente colocar no ar a sós. Então, pedimos desculpas àqueles que nos procuraram e agradecemos o número imenso, surpreendente de mensagens recebidas querendo saber o que acontecia. Pela primeira vez em alguns anos no ar, o Jornal do Boris não foi transmitido. E vamos às notícias. A primeira notícia é a seguinte: a China resolveu retalhar os Estados Unidos. Resolveu retalhar a decisão de Trump de impor tarifas. Olha aí, está aqui no site do Globo, não está nos jornais ainda, não está nos jornais. Pequim anuncia tarifas adicionais sobre carvão, gás e petróleo dos Estados Unidos e investigará o Google. Gigante asiático inclui empresas americanas em lista de não confiáveis. Tá, olha aí. O Estado de São Paulo tem essa manchete: Canadá e México indicam reforço na fronteira e Trump adia tarifaço. Por esse noticiário, houve um suposto recuo do Canadá e do México. O primeiro-ministro Trudeau e a presidente Sheinbaum conversaram com Trump pelo telefone, disseram que iam vigiar a fronteira contra o tráfico de drogas, etc., etc., e ele recuou por 30 dias. Deixa eu mostrar a manchete da Folha, também tem a ver com essa história. Trump suspende tarifas sobre México e Canadá por um mês. O valor também, valor: Trump suspende tarifas sobre México e Canadá por 30 dias. E o Globo: Trump recua e faz acordo para suspender tributos a Canadá e México. E hoje de manhã, agora de manhã, a gente recebe a notícia de que a China decidiu retalhar. O que o noticiário trazia é que iria haver uma conversa de Trump com Xi Jinping e que daí poderia surgir um recuo
da decisão americana, como houve um recuo com o México e com o Canadá. E existe uma impressão que vai se confirmando, ainda tem 30 dias para ver o que vai acontecer. Tem duas colocações. A primeira é a seguinte: Trump teria percebido a bobagem, um artigo do New York Times disse a burrice que cometeu. Até porque tem uma parte dessa retaliação que ele impôs à China, México e Canadá, uma parte volta para os Estados Unidos como aumento de preços, aumento dos preços. Claro, se você importa taxando com 25%, o produto vai chegar mais caro às mãos do consumidor. Ou você acha que alguém vai absorver no meio do caminho essa taxa, esses impostos? De jeito nenhum. Isso acabará batendo na inflação americana. Quer dizer, tem um perigo para o próprio Trump. Aí por isso que o autor desse artigo chamou de burrice. Também a situação é confusa porque algumas coisas que os Estados Unidos produzem têm peças canadenses, têm componentes mexicanos, então não se consegue aferir assim imediatamente quais são os prejuízos. Não se conseguia ontem. Isso depende de muitas contas a serem feitas e talvez até da prática. A segunda versão é que ele usa historicamente esse tipo de conduta, essa ameaça, para negociar. Tem gente que analisou a vida política dele e encontrou aspectos semelhantes na administração anterior. Ou seja, ele ameaça, avança e traz o adversário ou quem quer que seja para a mesa de negociações, né, para tentar alguma coisa. Ele está cantando vitória nesses 30 dias que concedeu ao México e ao Canadá, porque os respectivos presidente e primeiro-ministro disseram a ele que vão colocar não sei quantos 10 mil soldados na fronteira para tentar controlar o tráfico de drogas. Aí ele pode cantar vitória, quer dizer, ele sai do episódio podendo dizer que triunfou nessa negociação. É essa uma das análises. Você escolhe, talvez as duas em conjunto, deram oportunidade de ele recuar, deram um pretexto para ele recuar. Mas vamos esperar os 30 dias para ver o que acontece. 10 mil soldados na fronteira, rapidamente, do Canadá, do México, então, não dá para resolver um problema de tráfico de drogas, até porque o tráfico é bobo, não faz só pela fronteira, tem know-how suficiente para desviar, como tem desviado das tentativas de controlar, pelo menos, esse tráfico, mas talvez isso tenha deixado satisfeito o presidente Trump. Quer dizer, ele teve um representante que foi ao Panamá, fez uma série de ameaças também ao Panamá, e o Panamá, que ele estava ameaçando retomar o canal do Panamá. O Panamá disse que iria dar uma controlada na influência chinesa, até está rompendo alguns acordos. O Panamá deu uma bruta de uma recuada, né? Está lá pertíssimo dos Estados Unidos,
né, é importante para os Estados Unidos e não acreditou que o Trump estivesse blefando, acreditou na ameaça e deu uma bela recuada. Um presidente da República não pode brincar com uma situação dessa, né, quando recebe uma ameaça concreta do presidente dos Estados Unidos. No capítulo Trump, ainda tem uma novidade, que é o encontro entre Trump e Netanyahu em Washington. Netanyahu viajou ontem para lá, está desde ontem nos Estados Unidos, e tem um encontro para tratar da questão do Oriente Médio. O Trump também embaralhou a situação. Tem uma proposta que me pareceu absolutamente insana de mudar 1 milhão de palestinos da faixa de Gaza para o Egito e a Jordânia. Uma coisa meio febril, assim, uma coisa estranhíssima, né? Estranhíssima. Vão pegar 1 milhão ele fala em 1 milhão de habitantes de Gaza, e tem que conversar com o Egito também e com a Jordânia, que e não vão querer, e manter até numa determinada região, circunscrever a presença deles, né? Prendê-los em determinada região, criar campos em determinadas regiões, tanto da Síria, tanto do Egito como da coitada da Síria. Do Egito como da coitada, não, apostou muito nessa catástrofe. E da Jordânia, né? Agora, qual é o escopo, qual é o objetivo dessa reunião? O principal objetivo dessa reunião, tirante essa proposta, essa ideia do Trump, essa ideia febril do Trump, é forçar uma aproximação de Israel com a Arábia Saudita. Pelos bastidores já corriam avançadas as negociações entre Israel e a Arábia Saudita, ambos temendo o Irã, que agora está desmoralizado, fragilizado, né? Ambos temendo o Irã, especialmente a proximidade de o Irã chegar a um artefato nuclear. Então, o inimigo figadal do Irã, a Arábia Saudita, até se comporia com Israel para, eventualmente, enfrentar o Irã. O que o Trump quer é acelerar esse processo que foi interrompido pela invasão, né, dos terroristas do Hamas em território israelense. A história dos reféns e tudo isso, a Arábia Saudita e Israel interromperam as negociações. Até essa interrupção por iniciativa da Arábia Saudita. Agora o presidente vai querer dar um nó e forçar uma conciliação, né, uma aproximação, pelo menos uma situação formal de paz entre Arábia Saudita e Israel. Quer ver o jornal israelense, o Haaretz? A capa, investigação inicial, agressão. Olha, 2 soldados israelenses mortos em ataque a posto das Forças de Defesa de Israel na Cisjordânia, anuncia exército. É o jornal israelense. Relatório: drone atacou a aldeia palestina de Tamun, na Cisjordânia. Ninguém ferido. Reféns tailandeses libertados se reúnem com familiares em um hospital israelense. Hamas disse que 15 prisioneiros palestinos liberados chegaram à Turquia. E aí tem
trata também dessa questão da presença do primeiro-ministro israelense. Netanyahu confirma encontro com... vai também encontrar com Elon Musk, apesar do alarme com grupos judaicos, porque ele fez aquele gesto, porque ele é nazista. Trump se recusa a dizer se apoia a anexação israelense da Cisjordânia. Não é uma política, é uma política oficiosa. Israel vai tomando conta devagarzinho, colocando lá os seus colonos, abrindo mais colônias, tá? E que a extrema-direita de Israel, a extrema-direita basicamente religiosa, gostaria de ter a Cisjordânia incorporada a Israel, gostaria de ter também a faixa de Gaza, porque na cabeça deles o ideal seria o restabelecimento do grande Israel, né, do Israel bíblico, etc, etc. Deixa eu ver, Tribunal condena palestino vinculado ao Estado Islâmico a 3 penas de prisão perpétua pelo assassinato de 3 israelenses em 2019. Estou procurando aqui a notícia que eu já vi. Mais pressão da Casa Branca. Trump força Netanyahu a escolher novo negociador de reféns. Olha aí, é um jornal de oposição, esse Haaretz. Na Casa Branca, Trump mostrará a Netanyahu quem é o chefe. Isso aqui é uma tradução, viu? Uma tradução feita por inteligência artificial. Ainda não estamos em um ponto de conflito Trump-Netanyahu, mas não está longe. Um podcast do Haaretz. É interessante a gente verificar, olha aqui, o que poderia acontecer quando o imprevisível Trump se encontrar com o manipulador Netanyahu. Olha aí como esse jornal trata o Netanyahu. Aliás, na minha opinião, é como ele deve ser tratado. Vamos continuar vendo jornais. Ontem, né, os eleitos para a presidência da Câmara e do Senado visitaram Lula, promessas de amor, promessas de aproximação, vamos nos comportar, e muitos recados. Por exemplo, né, não, a visita, claro, foi uma coisa de cortesia, eles posaram para as fotos com as mãos juntas e tal, mas, por exemplo, emendas parlamentares não abre mão. O Congresso não abre mão das emendas. Isso ficou claro nos discursos, tanto de Alcolumbre, né, como do Hugo. Não tem conversa. Essas malfadadas emendas. Com o Judiciário tem também o problema das emendas que estão lá represadas. Também tem esse problema. E, no fundo, se você olhar os 3 discursos, todo mundo falou em paz e amor, mas cada um deles reiterou as suas posições nas questões mais duras. Cada um reiterou as suas posições. Foi fixado um princípio que já existe há muito tempo, né, de, olha, não interfira no meu galinheiro. Desculpe o galinheiro. Galinheiro é uma forma de expressão. Não, meu galinheiro. Bom, quer ver? Lula promete ouvir Congresso antes do envio de projetos. É uma coisa em política elementar. Me admiro que ele não tenha feito isso até agora, ou seus auxiliares não tenham feito isso até agora. Você
vai lá, conversa, recebe sugestões, você deixa o projeto bem explicado para os parlamentares, enfim, tem sugestões que podem ser interessantes. Está aqui, ó. O presidente Lula disse que Hugo Mota, republicanos, e Davi Alcolumbre, União, novos presidentes da Câmara e Senado, são amigos e que a relação entre eles será positiva. Os eleitos falaram em ajudar o governo e pregaram harmonia. Luiz Roberto Barroso, do STF, defendeu a corte após recados do Congresso e disse que conversa será direta e franca. Aqui entre nós, você acredita? Você acredita? Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? A Folha traz aqui uma foto, uma guerra de bonés. Guerra de bonés marca o início do ano legislativo no Congresso Nacional. A oposição usa item com inscrição comida barata novamente e Bolsonaro 2026. E governistas vão de o Brasil é dos brasileiros. Aí alguém levantou a questão de que a sessão solene não podia, enfim, ser poluída pela presença desses bonés, etc., etc., os bonés bolsonaristas, né, que abundaram durante essa sessão. É um pouco avacalhar a solenidade, uma solenidade importante e que conceitos importantes foram emitidos, se eles vão se realizar, se eles vão se concretizar é outra coisa. A China, agora vamos ver o que vai acontecer, se vai ter uma conversa, eu acho que sim, do Trump com os chineses, mas os chineses realmente reagiram e vai ter prejuízo para... Todo mundo perde nessa história. Aqui entre nós, todo mundo perde. E o Brasil está de molho porque ele falou em retalhar os BRICS. Ele tem feito reiteradas críticas aos BRICS. Deixa eu te contar uma coisa triste. Ontem foi decretada a falência da editora 3, que publica as revistas Isto É e Isto É Dinheiro. A Isto É, há alguns dias, já tinha suspendido a sua publicação impressa e se transformado apenas numa revista na internet. Tornou-se apenas digital, os dois, Isto É e Isto É Dinheiro. Os salários dos jornalistas estão atrasados há tempo e é lamentável que o Brasil perca mais um órgão de imprensa importante com uma revista Isto É. A Isto É já estava numa situação subjúdice, né? Não conseguiu cumprir a sua recuperação judicial, segundo a visão da própria justiça, e aí teve a sua decretada a sua falência. Os jornais abordaram ontem uma questão que foi mal divulgada ontem, porque saiu ontem de manhã, os jornais nem trouxeram, que é essa pesquisa Genius Quest sobre presidência da República. Então, só para lembrar, Lula 30%, Tarcísio 13%, Gustavo, aquele cantor sertanejo Gustavo Lima, 12%,
Marçal 11, Ciro 9, Zemi Caiado 3. Foram ouvidas 4.500 pessoas. Olha, a eleição é em 2026. A direita ainda não tem candidato. Tem aí os nomes soltos. O que o pessoal está ressaltando, os observadores, é que é a presença forte de Gustavo Lima. Gustavo Lima está com 12 pontos percentuais, né, encostando em Tarcísio, que tem 13, e isso seria importante, etc, etc. Quero lembrar a você, claro que o Gustavo Lima tem uma presença, tem um nome, né, divulgado, é conhecido, é até querido na área sertaneja, etc, etc. Se envolveu em alguns assuntos estranhos aí, mas é uma figura apreciada nessa área. Eu quero lembrar do Datena. O Datena, logo que houve os primeiros movimentos para a Prefeitura de São Paulo, o Datena aparecia em primeiro lugar. E ele se disse incensado pelos seus colegas, amigos e até pelos partidos a participar da eleição, porque ele era um nome popular e conhecido, como é o nome do Gustavo Lima. Eu não sei se vai acontecer a mesma coisa. Quando começou a campanha, ficou claro que as pessoas apreciavam o Datena, admiravam o Datena como apresentador, que ele é um grande apresentador, de jornais naquele estilo policial. Mas separou-se, pelo menos a grande massa, da visão política que eles podiam ter do Datena. Na visão política, e perceberam que o Datena não era do ramo. O Datena não era do ramo em comparação com aqueles que eram do ramo, com o Nunes, que acabou vencendo as eleições. Então, essa presença da televisão, né, da comunicação, da mídia, eu acho duvidosa. Eu acho que não vai resolver tudo. Vamos esperar, mas, olha, vale como um exercício. Eu diria que é quase uma brincadeira, né? É quase a empresa não querendo perder o treino de fazer pesquisa, que é o antigo Ibope. Deixa eu ver aqui a Folha de São Paulo. Os jornais hoje estão... Olha aí, olha o editorial da Folha. A fraqueza de Haddad se deve à política econômica de Lula. Presidente da República é o verdadeiro titular da Fazenda, infelizmente para o país. A despeito de declarações sensatas, ministro não tem como se contrapor a desejos do chefe. A gastança prevalece. Você vê? O Hélio Schwartzman, que é um dos colunistas da Folha, avisa: a China não é mais café com leite em ciência. Até porque a China apareceu aí com o DeepSeek de inteligência artificial e deu um belo susto com os americanos, por coincidência, no dia seguinte em que o presidente Trump anunciava um investimento de 500 bilhões na área da tecnologia, na área da inteligência artificial, etc, etc. Por coincidência, nada. Eles resolveram divulgar no dia seguinte um banho de água fria nas pretensões americanas. Deixa eu ver aqui o editorial dos Marinho no Globo. Tarifas de Trump terão efeito nefasto em todo o mundo. Não se sabe até que ponto ele levará a cabo suas ameaças, mas uma guerra comercial terá custo alto para todos. Pelo jeito começa a se afastar essa
guerra comercial. Petróleo no Amazonas. Em primeiro encontro, Alcolumbre pressiona Lula e diz que aprovará a pesquisa para explorar a margem equatorial. Claro, o estado dele, o Amapá, ganha uma bruta nota se tiver exploração de petróleo. O Alcolumbre é uma figura bem... sabe se esquivar, é uma figura bem... O que o torna eficiente em termos de seus objetivos. Mas ele é visto, a gente chama é um vaselina. Ele escorrega muito bem entre as dificuldades que tem, agrada aqui, agrada ali, e acaba remando, às vezes, de costa para o objetivo. Na hora do cafezinho, bom voltar a tomar cafezinho com vocês. Rubens, quem tomou cafezinho conosco? Rubens Castro, Juliana Miranda, Antônio Silva, Sérgio Barros, Luiz Otávio, Marcos Pedroso, Leandro Xavier, Feliciano Santos, Vander Panobianco, Aristóteles Leal, Maurício Honório, Rildo Farias, Eleton Correia, Lena Pires, Danilo Sarro, de Pirangi, Iraima Negrão, de Avaré, José Márcio, de Londres. Oi, José Márcio, como vai? E Mariano Silva, de Cuiabá, Mato Grosso. Mais uma vez agradeço a companhia de todos e deveremos estar aqui se não houver nenhum... A São Paulo ainda está vivendo o problema das enchentes. Tem um bairro aí que até o prefeito quer evacuar, Jardim Pantanal, né, quer mudar a população, né, porque parece que o Jardim Pantanal, que não se perca pelo nome, não tem jeito, está inundado, o pessoal está andando de barco até ontem à noite, pelo menos. Bom, vamos ver se nada acontece, mas hoje está programada mais chuva, pelo menos pela meteorologia, para São Paulo e várias cidades do interior. Não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Tenha um bom dia.